Bom dia, eu me chamo Silvia, sou acadêmica do curso de História da Universidade Federal do Maranhão, que atua já em Urbano Santo por alguns anos, e hoje irei falar sobre a Revolução Industrial. O que o texto enfatiza sobre a Revolução Industrial naquela época, que deu início na década de 1830 e que começou ali o início da industrialização, que a partir daquele momento que começou também abrir os laços, né, da literatura e as artes pela seção da sociedade capitalista. A partir daquele momento que abriu-se o caminho, né, para o movimento do capitalismo, e começou com pequenas indústrias, como eles trabalharam com o carvão, e aí a Grã-Bretanha também já trabalhava, já tinha o seu comércio até mais profundo de que na Inglaterra. E aí, com o tempo, eles se juntaram, o movimento tiveram ligações, e com certos tempos começou uma grande expansão bem rápida, que até mesmo eles próprios se preocuparam por ter um evoluísmo muito rápido, muito rápida, e muitos trabalhadores dentro das indústrias, e eles começaram também a trabalhar com algodão. Só que a Grã-Bretanha, em um certo tempo, ela não gozou, como é que eu posso falar? Ela não achou muita vantagem, né, nessa produção de algodão. Mas com tudo isso, o próprio nome da Revolução Industrial reflete o seu impacto, né? O seu impacto relevante, porque foi assustador quando tudo começou e um novo mundo se fez ali, uma grande história aconteceu. Então, com essa industrialização, fez com que a agricultura e as cidades, ela se formalizou, né? Teve um grande desenvolvimento em ajudar os familiares, né? Principalmente. Mas se a Grã-Bretanha, como eu falei no início, a Grã-Bretanha já estava no comércio, né? E na produção per capita, ela já estava na comercialização, e bastante
à frente do seu competidor em potencial, embora ainda comparável a ele em termos do comércio, né, e produção. Então, a Grã-Bretanha, ela competiu também, ela tinha o seu competidor, mas a desindustrialização, no início, elas não trabalharam por competição, elas trabalhavam para que tudo ali se desenvolvesse, mas com o tempo eles também enfrentaram os problemas, bastante problemas difíceis, né? Com tudo isso, devido a algumas crises que aconteceu na época, eles tiveram que afastar bastante desempregado. E foi uma situação muito preocupante naquela época. Eles tiveram um bom movimento dentro da industrialização, mas que eles enfrentaram problemas, enfrentaram. E foi bastante preocupante para eles esse momento da crise, como aconteceu. Mas, felizmente, o refinamento intelectuais foi necessário, né? Necessário para se fazer a revolução industrial. Então, eles trabalharam também com o momento técnico. Eles precisaram, foi necessário. Então, as máquinas, eles trabalhavam com as máquinas e na década de 1820, podia contar com várias gerações. Eles precisaram, e foi uma utilização prática, porque o uso das máquinas ajudava muito, né? Porque a partir daí, com o trabalho maquinárias, fez com que evoluísse o trabalho, diminuísse o trabalho braçal, né? E aumentasse o número de empregados. E a produção algodoeira, ela tinha muitos meios assim de se usar, e também o carvão ele era um combustível também na área doméstica, né? Ele serve até hoje, né, para muitas coisas. Então, a Grã-Bretanha, onde mais de um século se passara desde que o primeiro rei tinha sido formalmente julgado e executado pelo povo, e desde que o lucro tinha sido privado e o desenvolvimento econômico tinha sido aceito com os supremos objetivos, né? Que tudo tem um objetivo, né? E nessa parte do lucro, ele foi um objetivo da política governamental. Desculpa. E a política também, que já estava engatada ao lucro, né?
as exigências específicas dos homens de negócio, que podia encontrar ali resistências de outros interesses estabelecidos, e como os proprietários rurais. A agricultura ela fez ela tinha muita objetividade, né, no período que começou essa revolução industrial. A agricultura e a cidade ela começou a se evoluir, e também foi um grande meio para que a sociedade capitalista tivesse ali naquele meio. E foi um novo mundo, foi um mundo capitalista naquele século. Mas a agricultura já estava preparada para levar o termo às suas leis, né? A partir desse momento das funções fundamentais, eles já estavam preparados para fundamentar suas leis, pois nenhuma função ela não é exercida plenamente, assim, abertamente, se ali não tiver um firmamento, né? E eram as indústrias da civilização de aumentar a produção e a produtividade de modo alimentar, pois foi rápido, muito rápido essa evolução. Esse texto é de Hobsbawm, A Era das Reprodução, 1789 a 1848. Eu irei falar também um pouco do documentário que assisti, que fala sobre o racismo, né? E o momento em que aqueles africanos, eles ali morreram naquele deserto, naquela década do século XVIII, se eu não me engano. Então, aqueles africanos, eles viviam ali praticamente sem religião, eles não eram considerados ser humano, só um ser vivente mesmo, não tinha religião, não tinha raça, e eles morreram. Foi um momento cruel, muito cruel naquela época, que eles vivenciaram e morreram lá mesmo, os ossos ficaram, e foi momentos tristes e lamentável para aqueles africanos, uma quantidade muito grande, milhares de africanos morreram naquele período. E essa história dos racistas e mestiçagem mostra até hoje em nosso país, ela nunca acabou, pois a partir daí que foi criado uma lei, porque eles eram negros, né, africanos, e foi uma importância muito grande,
por esse momento racista, né? E aqui eu deixo as minhas poucas explicações. Espero ter entendido e agradeço a atenção de cada um que assistiu esse vídeo.